Olá pessoal, hoje eu vou abordar para vocês. Hoje eu vou abordar para vocês uma visão geral das principais técnicas de busca. Quando a gente começa a trabalhar com uma grande quantidade de dados, além disso, considerando principalmente esses dados em memória, uma série de dificuldades acabam surgindo. Por exemplo, surge a necessidade de se fazer busca sobre esses dados. Então, no que diz respeito à busca, existe uma série de padrões típicos. O primeiro padrão, e talvez o mais utilizado, é o de existência, que tem o objetivo, basicamente, de verificar se existe ou não na lista um elemento correspondendo a uma certa regra. Então, para compreender esses padrões típicos, a gente vai considerar um cenário onde temos três listas. Uma primeira lista armazena as temperaturas, a média diária de temperatura, no caso, a temperatura máxima de uma cidade. Uma outra lista, a média de temperatura mínima daquela cidade. E uma lista contendo as cidades. Então, nesse primeiro caso de existência, a gente teria, por exemplo, verificar se alguma cidade com temperatura máxima diária acima de 40 graus, ou seja, verificar se existe uma cidade que atenda a esse critério. Então, nesse caso, a resposta seria true ou false para esse tipo de pergunta. Um outro padrão típico é a de quantidade. Na quantidade, a gente tem como objetivo verificar quantos elementos correspondendo a uma certa regra existem em uma lista. Lembrando que eu estou aqui falando de lista, mas poderia ser um outro tipo de estrutura, como por exemplo, um vetor. Então, por exemplo, a gente poderia verificar quantas cidades no país estão com temperatura mínima diária abaixo de 15 graus. Então, quando a gente fala de quantidade, é esse tipo de característica que a gente quer encontrar. E por fim, temos o último padrão, que é o de elementos, que nesse caso seria verificar quais elementos, correspondendo a uma certa regra, estão em uma lista. Então, por exemplo, a gente poderia querer verificar quais as cidades com temperatura máxima acima de 35 graus. Então, para esse caso específico, a resposta seria uma lista de elementos, que no nosso caso aqui seria uma lista contendo as cidades que atendem a esse critério. Então, a primeira técnica de busca que nós iremos conferir é a busca sequencial. No caso da busca sequencial, todos esses três padrões anteriores que eu apresentei para vocês, eles podem ser resolvidos com buscas sequenciais sobre listas. Então, a ideia seria basicamente utilizar essa técnica para ser aplicada naqueles três critérios típicos. Então, o primeiro de existência seria, por exemplo, há alguma cidade com temperatura máxima diária acima de 40 graus? Então, a busca sequencial ela poderia ser utilizada para resolver esse tipo de problema. Então, nesse caso, bastaria percorrer a lista ou o vetor até encontrar o primeiro elemento. Já com respeito à quantidade, uma pergunta que a gente poderia se fazer é a seguinte: quantas cidades no país estão com temperatura mínima diária abaixo de 15 graus? Para esse caso, a gente iria percorrer a lista completa e a gente iria incrementando um contador a cada match, ou seja, cada vez que a nossa condicional fosse verdadeira. Por fim, nós temos o de elementos. A gente poderia fazer a seguinte pergunta: quais as cidades com temperatura máxima acima de 35 graus? Então, nesse caso, a gente iria percorrer a lista completa, adicionando em uma nova lista os nomes dessas cidades nos índices das temperaturas acima de 35 graus. Então, com isso, a gente poderia ter acesso a quais cidades atendem esse critério.
Então agora a gente vai ver um exemplo e isso vai tornar mais claro como funciona a busca sequencial. Nesse caso, a gente quer determinar se uma dada temperatura está ou não em um dado vetor ou lista ordenado nesse caso. Então, a ideia é percorrer o vetor ou a lista, posição a posição, verificando se o elemento está ou não presente. Então, a busca sequencial é basicamente isso. A gente vai ter uma lista ou um vetor, e o que a gente vai fazer é percorrer posição a posição. Então, a gente acaba percorrendo toda a lista, todo o vetor. Então, para o nosso exemplo, vamos considerar essa lista e a gente quer, nesse caso, buscar o elemento 20. Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é verificar na primeira posição, que é o índice 0. Então, a gente acessa essa posição e a gente faria a seguinte pergunta. 2 é igual a 20? Como vocês podem observar, 2 não é igual a 20. Então, a gente passa para a próxima posição. 4 é igual a 20? Como a gente sabe, 4 não é igual a 20. Então, a gente segue percorrendo a lista. 5 é igual a 20? Também não. Então, a gente segue. 7 é igual a 20? Também não. Mais uma vez. 10 é igual a 20? Não. 12 é igual a 20? Também não. 18 é igual a 20? Não. Até o momento que a gente chega no índice 7, cujo valor é 20. Então, nesse ponto, a gente observa aqui a condição seria verdadeira, uma vez que 20, obviamente, é igual a 20. Então, nesse caso, o elemento 20 ele foi encontrado após 8 iterações. Então, a gente poderia se perguntar, e se o elemento não estivesse no vetor? Para esse caso, como nós temos 11 posições no vetor, 11 elementos, ele teria percorrido 11 iterações, ou seja, teria percorrido todo o vetor. E a gente poderia se perguntar, e se o vetor possuir 1024 elementos, o que aconteceria para esse tipo de estratégia de busca? Para esse caso, a gente iria realizar até 1024 iterações, no pior caso. Então, a gente pode perceber que quanto maior a lista, maior o vetor, maior será a complexidade nesse caso, maior o número de iterações que poderia ocorrer. No caso, a quantidade de iterações possíveis. Então, nesse caso, se a gente tem um vetor ou uma lista com n elementos, a gente tem que seria realizada n iterações, no pior caso, por exemplo. Então, como vocês podem ter observado, no caso da busca sequencial, a gente não aproveitou o fato do vetor estar ordenado. O fato do vetor estar ordenado poderia, de alguma forma, ter facilitado ou ter reduzido o custo computacional de encontrar esse valor. Só que na busca sequencial, isso não foi feito. Então, uma outra estratégia que podemos utilizar é uma estratégia de busca que se assemelha com palavras em um dicionário. Então, basicamente, a gente iria achar o elemento no meio do vetor e então comparar com o elemento a ser buscado. Em seguida, a gente iria decidir se a procura continua para a esquerda ou para a direita, até que não existam mais elementos a ser comparados. Então, justamente por isso, por essa técnica ter essa cara, que a gente chama essa técnica de busca semelhante a um dicionário, uma vez que quando a gente abre um dicionário, a gente vai verificar uma palavra, a gente tem uma visão geral se aquela palavra vai estar mais para a esquerda ou para a direita. Então, nesse caso, é algo semelhante. Claro, supondo que o vetor esteja ordenado. E essa técnica, que a gente diz que é semelhante a um dicionário, a gente chama de busca binária. Então, resumindo, a gente viu busca sequencial e agora a gente vai ver a nossa segunda técnica e última, que é a busca binária. A busca binária
ela é utilizada para acelerar o processo. A busca binária ela é utilizada para acelerar o processo de uma busca por existência. Então, a busca binária é utilizada, como vocês devem imaginar, para verificar se um determinado elemento está naquela lista, naquele vetor. Então, para saber se há algum elemento que corresponde à regra de busca, a busca binária vai retornar true ou false, ou seja, indicando se aquele elemento está ou não naquela lista correspondente. Bem, para encontrar a primeira ocorrência do elemento, que corresponde à regra da busca, geralmente retorna o índice do elemento ou o próprio elemento. Aí depende muito da forma que vocês implementarem a busca binária. Lembrando que para fazer uma busca binária, como eu havia comentado, é necessário que a lista esteja ordenada previamente, e isso seguindo um critério específico, que pode ser numérico ou lexicográfico. Nesse nosso caso aqui, do exemplo das temperaturas, está ordenado de forma numérica, mas vocês poderiam encontrar outros contextos no qual o lexicográfico é o critério utilizado. Até o momento, a gente teve uma visão geral de como a busca binária funciona, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Bem, então, na busca binária, inicialmente, o primeiro passo que deve ser feito é procurar no centro da lista esse elemento. Se o elemento procurado ele for menor que o do centro, então, nesse caso, a gente deve procurar à esquerda do centro. Por outro lado, se o elemento procurado for maior que o do centro, nesse caso, a gente deve procurar à direita do centro. Então, a gente desconsidera os elementos à esquerda, nesse terceiro passo, e passa a procurar apenas nos elementos à direita. Isso se o elemento procurado for maior que o do centro. Então, a gente vai observar agora mais um exemplo. A gente vai considerar a busca do elemento 20 mais uma vez, para que vocês consigam perceber a diferença entre a busca sequencial e a binária. Então, o primeiro passo é a gente encontrar o elemento do meio. Para isso, a gente vai considerar o índice da primeira posição do vetor, onde o elemento será buscado. Então, a gente vai dizer que esse índice é de esquerda, e o índice também da última posição do vetor onde o elemento será buscado. Nesse caso, a gente vai denominar de D. D, nesse caso, de direita. Então, o elemento do meio vai ser o seguinte: vai ser o E mais D dividido por 2. No nosso exemplo, na primeira passagem por essa lista, seria o seguinte: seria 0, que é a primeira posição, mais 10. No caso 10 é porque é a última posição do vetor onde o elemento será buscado. Então, dividindo isso por 2, a gente tem que o elemento do meio está na posição 5. Então, a gente verifica esse elemento fazendo a seguinte pergunta: 12, que é o elemento que está na posição 5, ele é igual a 20? Como a gente pode perceber, ele não é igual a 20. Então, a gente faz uma outra pergunta: 12 é menor que 20? Sim. Então, o que é que a gente faz? A gente pode descartar todos os elementos à esquerda do 12, inclusive o próprio 12. Então, nesse caso, a gente repete a ideia para o restante do vetor, fazendo aquela continha de encontrar o elemento do meio mais uma vez. Então, como seria isso para o vetor restante? Lembrando que agora a gente vai considerar apenas o vetor constante da posição 6 até a posição 10. Então, a gente faria 6 mais 10, lembrando que 6 é a primeira posição, né, o índice 6, e a última posição é o índice 10. Então, 6 mais 10, 16, dividido por 2, 8. Então, agora a gente verifica o elemento
na posição 8. Então, a gente se pergunta, 21 é igual a 20? A gente sabe que não. Então, a gente agora faz mais uma pergunta. 21 é menor que 20? Obviamente que não. Então, agora a gente faz uma outra pergunta. 21 é maior que 20? E como a gente sabe, sim. Então, nesse caso agora, a gente descarta todos os elementos à direita do 21 e o próprio 21. E aí a gente repete mais uma vez a ideia para o restante do vetor. Então, a gente faz, para encontrar o elemento do meio, 6 mais 7. Então, nesse caso, o vetor restante é um vetor de duas posições, sendo a primeira posição o índice 6 e a última posição, índice 7. Então, a gente faz 6 mais 7, 13. Nesse caso, 13 dividido por 2, a gente tem que seria 6,5. Só que a gente deve arredondar para baixo. Lembrando que essa é a regra que foi, o critério que foi tomado. A gente poderia arredondar para cima também, mas nesse caso aqui a gente está arredondando para baixo. Então, a gente tem que a posição do meio é a posição 6. Então, a gente pergunta, 18 é igual a 20? Não, 18 não é igual a 20. Então, a gente pergunta agora, 18 é menor que 20? Sim, 18 é menor que 20. Então, aí, a gente descarta o elemento, no caso, à esquerda. Nesse caso, como só temos duas possibilidades, a gente descarta o próprio elemento que foi comparado. E com isso a gente, como eu falei, a gente descarta todos os elementos à esquerda do 18 e o próprio 18. Só que como nesse caso nós tínhamos apenas um elemento, esse próprio elemento que foi descartado. Então agora repete-se a ideia para o restante do vetor. Mas percebam que como nós temos apenas uma posição, a gente vai fazer o índice da posição mais esse próprio índice, que ele está sendo considerado como o índice inicial e também como índice final do vetor, que tem apenas um elemento. Então, fazendo 7 mais 7 dividido por 2, a gente tem que o elemento do meio está no índice 7. Então, nesse caso, a gente se pergunta, 20 é igual a 20? E, obviamente, que sim. Então, nesse caso, o elemento 20 foi encontrado após 4 iterações. Então, como vocês podem ter observado, diferentemente da busca sequencial, a busca binária realizou menos iterações até encontrar o elemento 20. Na busca sequencial, a gente fez 8 iterações. Por outro lado, na busca binária, a gente realizou apenas 4 iterações. Então, é importante observar que quando o vetor está ordenado, a busca binária é bem superior à busca sequencial. Então, vale a pena ser utilizada. A implementação da busca binária e da sequencial pode ser realizadas tanto de forma iterativa quanto de forma recursiva. Então, vocês podem estar utilizando esses dois tipos de abordagem, ou iterativa, ou seja, com os laços de repetições e tudo, ou de forma recursiva. Então, vocês devem se atentar ao que o professor vai pedir, ao que ele vai solicitar. Bem, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida de implementação ou outra coisa a mais, vocês podem entrar em contato comigo. Lembrando que seria interessante que, a partir dessa exposição, que vocês tentassem fazer esses algoritmos sozinhos. Mas aí, tendo alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo. Então é isso. Um forte abraço e espero que todos estejam bem.